Muito bem, meio-dia em ponto, é hora certa na capital rondoniense. O assunto agora é greve dos técnicos tributários do estado de Rondônia e também sobre a nota legal. Para falar sobre esses dois assuntos, eu converso agora com o Germano Soares, que é diretor jurídico, né, do Sindicato dos Técnicos Tributários do Estado de Rondônia, e vamos tratar sobre essa polêmica. Já são quase 100 dias de paralisação. Bom dia, Germano, seja bem-vindo. Bom dia, Elaine, bom dia aos telespectadores, bom dia aos colegas técnicos tributários. Vamos falar um pouquinho já sobre essa greve. Já são quase 100 dias de braços cruzados, o que a categoria está pedindo? Bom, na verdade, nós ganhamos um adicional de produtividade fiscal. O nosso pedido inicial era de 900 pontos, um aumento de 900 pontos. Passamos 1 ano e meio negociando com o governo. Em julho desse ano, o próprio governo ofereceu 300 pontos. A categoria em Assembleia aceitou, porém o governo não enviou o projeto para a Assembleia Legislativa. O prazo era 1º de agosto. Como não foi enviado o projeto à Assembleia Legislativa, ou seja, o acordo feito pelo próprio governo não foi cumprido, nós entramos em greve. Então o motivo da greve é exatamente esse. Tentando sensibilizar o governo para que ele cumpra o acordo que ele próprio propôs e assinou conosco no dia 6 de julho desse ano. Então, levando em consideração a exigência deste grupo, é o mesmo que faz hoje a Polícia Civil, não é aumento de salário, é o cumprimento de um acordo. Exatamente. A gente entende que quando se entra num processo de negociação, e esse processo é um processo que se arrastou por 1 ano e meio, e o acordo é feito, ou seja, é feita uma contraproposta por parte do governo e a categoria aceita, nós entendemos que é algo sério, né? E que deve ser cumprido. Tanto que nós, naquele momento, nós paramos o movimento que nós iríamos começar naquele momento, acreditando que o acordo seria cumprido. Correto. Semana passada, agora, vocês tiveram uma reunião com o secretário-chefe da Casa Civil, doutor Marco Antônio. O que ficou definido nessa reunião? Bom, nós fomos à Casa Civil para nos reunir, queríamos nos reunir com o chefe da Casa Civil e com os demais secretários. Para nossa surpresa, o único que estava lá era o doutor Marco Antônio. O que ele sinalizou para a gente foi a possibilidade, nada concreto, mas a possibilidade de atender apenas 100 pontos em outubro do ano que vem. Outubro do ano que vem, e os outros 200 para 2014, se a situação do Estado melhorasse. Então, assim, é inaceitável esse tipo de situação, visto que, como eu já falei, o pleito inicial era 900, nós aceitamos 300, aceitamos para que ficasse para o ano que vem, dividido em 3 partes, agora ele veio falar em 100 pontos e os outros 200 apenas para 2014. Esses pontos referem-se a que valores? Bom, esses pontos dependem no caso dos técnicos tributários, depende da antiguidade do servidor. Então, esses 300 pontos fariam o salário do técnico tributário mais antigo aumentar em R$ 1.600 e o mais novo, que é o meu caso, aumentar em cerca de R$ 1.100. Eu quero dizer o seguinte, que o secretário-chefe da Casa Civil, doutor Marco Antônio, falou da preocupação do governador em relação às contas do Estado, às finanças, ao inchaço na folha de pagamento, mas, inclusive, na oportunidade, nós usamos até um exemplo ilustrativo com ele, falando de um pai que tem 2 filhos e, de repente, ele resolve dar um par de sapato para um e o outro ele deixa descalço. Infelizmente, dentro da Secretaria de Finanças, nós estamos vivendo essa realidade. Os colegas auditores fiscais, que fazem parte da mesma carreira que os técnicos tributários, são concursados como os técnicos tributários, fazem parte da carreira tributação, arrecadação e fiscalização, estão recebendo inúmeros benefícios, né, que foram ou concedidos ou majorados pelo nosso secretário de Finanças, doutor Benedito Antônio Alves, o que faz com que os auditores consigam receber igual ao governador do Estado, todos eles ganham no mínimo igual ao governador do Estado, R$ 21 mil. Outros conseguem passar, inclusive, o salário do governador do Estado, chegando a ganhar 25, 30, 35 mil reais. Enquanto isso, os técnicos tributários, que estão ali ao lado deles, trabalhando para a arrecadação aumentar, se veem nessa situação difícil, porque se comparado o nosso pedido ao que foi concedido a eles, pelo nosso secretário de Finanças, doutor Benedito, o valor é infinitamente menor. E para a gente, a situação do Estado está difícil, né? Qual é o efetivo hoje dos técnicos tributários para se colocar na balança em relação ao inchaço na folha de pagamento? Essa é mais uma questão, é mais das reivindicações do nosso sindicato, concurso para técnico tributário. O último concurso, para você ter uma ideia, foi realizado em 2001, foi o que eu fiz. Estamos há 11 anos sem concurso. Temos 172 técnicos na ativa
e 311 auditores fiscais. Aqui no estado de Rondônia, diferente de todos os estados da federação, a pirâmide está invertida, ou seja, aqueles que têm maiores salários são maioria e os que têm menores salários são a minoria. Então, aí não ganha força para reivindicar isso. E é estranho, né? Porque, por exemplo, no Exército você tem o general e os demais oficiais, né? O major, o tenente, né? E vai fazendo a pirâmide. Aqui não, aqui a pirâmide está invertida, né? Muito bem. E por falar nesse trabalho dos auditores, dos técnicos tributários, qual é a demanda de trabalho? É um volume muito grande? Tem dado conta? Como tem sido? Justamente pela essa omissão, né, do governo, né? Na verdade, assim, o governo, para fazer esse concurso, é necessário que o secretário da pasta, Dr. Benedito Alves, aponte a necessidade do cargo. E por conta exatamente da falta de concurso e desse número reduzido de técnicos tributários, a Secretaria de Finanças lançou mão de alguns artifícios. Usou terceirizados, usou comissionados, usou próprios auditores fiscais lotados internos, fazendo as atividades dos técnicos tributários. O que é que isso tem ocasionado? Um termo de ajustamento de conduta, 431 de 2010, assinado com o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público Estadual entrou com ação civil pública porque detectou, dentro da gerência de informática, e nós vamos falar isso quando formos falar do Nota Legal, dentro da gerência de informática, há inúmeros servidores, há inúmeras pessoas que não fazem parte do quadro, que são cargos comissionados, mas exercendo atividades de cargos efetivos do Estado, no caso, o técnico tributário. Essas pessoas certamente entrarão na Justiça, assim como fizeram os agentes administrativos, que também estão em desvio de função dentro da CEFIM, e estão ganhando direito à reparação financeira da ordem de R$300 mil por servidor. Era isso que eu ia falar agora. Existe essa questão do desvio de função, inclusive eu tive presente numa manifestação de vocês, onde vocês utilizavam camisetas pretas, falando sobre a falta de reconhecimento da profissão e tal. E como age essa questão desse desvio de conduta? Quem está ali para fiscalizar e quem pode fazer isso tudo mudar? Pois como há carência de servidores, a Secretaria, infelizmente, para mascarar essa necessidade, ela utiliza de mão de obra que não o servidor da carreira tributação, arrecadação e fiscalização. Então, hoje, dentro da Secretaria de Finanças, nós temos cerca de 190 servidores administrativos. E eles foram colocados para desempenhar as nossas atividades. Foi dado perfil no CITAF, que é o Sistema de Arrecadação e Fiscalização, foi dado perfil, foi feito um decreto onde foram passadas as nossas atividades para esses servidores, e com base nesse próprio decreto, feito dentro da Secretaria de Finanças, eles ingressaram na Justiça e estão ganhando o direito à reparação financeira. Como é que é feito esse cálculo? Pega-se o salário de um técnico tributário, o salário de um agente administrativo, que é bem menor, calcula-se a diferença, multiplica-se pelos últimos 5 anos, corrige, atualiza, isso está dando cerca de R$300 mil por servidor. Isso é um prejuízo para os cofres do Estado. Perfeitamente. Vamos falar então sobre o programa Nota Legal. Esse programa que já gerou inclusive polêmica. As pessoas ligam aqui na emissora, por exemplo, para perguntar e para saber quando vai acontecer o próximo sorteio. Existia uma transparência na divulgação dessas datas e agora não mais existe. O último sorteio nós mostramos, aconteceu acho que no mês de agosto, se não me falha a memória. É isso mesmo? Isso. O que houve? Bom, sobre o Nota Legal, eu gostaria de dizer que é um programa excelente, foi uma iniciativa muito boa do nosso governador, embora não tenha sido inovador, né, porque é um programa que já existe no Ceará, no Distrito Federal, em São Paulo, mas justamente por ter sido sucesso nesses estados, o nosso governador foi muito feliz quando trouxe esse programa aqui para Rondônia. Só que para que o programa tenha sucesso, ele precisa de 3 coisas. Ele precisa de continuidade, ou seja, ele precisa ocorrer, é preciso que os sorteios ocorram mensalmente, para que a população tenha segurança e veja e sinta que realmente é um programa sério, que ele vai continuar, até porque a própria legislação prevê que o sorteio deve ocorrer mensalmente, fato que não vem acontecendo. Outra situação que deve acontecer é a fiscalização. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Nota Legal Rondoniense no início do programa, em novembro do ano passado, e nós já apontávamos, naquele momento, que haveria necessidade de ter uma equipe designada especificamente para fazer a fiscalização do Nota Legal, uma equipe de auditores fiscais. Eu quero deixar claro que quem gerencia o programa, o Luiz Fernando, um auditor fiscal, uma pessoa extremamente competente, mas ele não tem autonomia para determinar
que outros colegas, auditores fiscais, devam realizar essa fiscalização. Essa determinação tem que partir do secretário de Finanças. Então, enquanto isso não ocorrer, o programa vai ficar à míngua, sem fiscalização. Já que está sem fiscalização e sem sorteio, o que o cidadão comum como nós, que pedimos a nota legal, pedimos o CPF na nota, amplamente batemos e falamos sobre esse assunto aqui, todas as emissoras de televisão, sites, rádios, enfim, o que fazer agora? Continuar pedindo? O cidadão, o conselho que eu dou é, continue pedindo. Eu acredito, não tenho acesso ao governador, mas eu acredito que com essa entrevista, com esse espaço que você está abrindo, alguém muito próximo a ele ou ele próprio vai assistir essa entrevista e vai ver que a nossa intenção não é que o programa não dê certo, muito pelo contrário, nós queremos que ele seja um sucesso, porque é muito bom para a população, é muito bom para a arrecadação do Estado. Agora, enquanto essas 3 coisas não acontecerem, 1, fiscalização, 2, continuidade, sorteios mensais, e 3, retomando aquele assunto do início, concurso para servidores de carreira para a gerência de informática, que é onde se cuida do programa Nota Legal. Porque o que acontece hoje? Foi contratada uma empresa, ela fez o programa Nota Legal, e hoje o programa Nota Legal está sendo cuidado por dois programadores que são cargos comissionados. Ou seja, amanhã acaba o governo, eles saem? A qualquer momento eles podem sair, eles não têm ligação com o Estado, não são de carreira, não fizeram concurso público, e a gente sabe, com todo respeito aos colegas, sabemos da sua competência, mas quando você tem um servidor de carreira, que é ligado ao Estado, que está ali para passar de repente 10, 20, 30 anos, a ligação, a preocupação com o sigilo fiscal, inclusive, é muito maior do que alguém que está de passagem. E o projeto permanece na secretaria, né? Então, dessa forma que você está falando, a hora que o servidor foi exonerado, ele leva consigo o aprendizado, todo o conhecimento em relação ao programa. Essa é a nossa preocupação, é exatamente essa. Porque, segundo a legislação, a competência para gerir a tecnologia da informação dentro da Secretaria de Estado de Finanças é do técnico tributário. Então, mais uma vez, nós apontamos... Mais um desvio de função. Mais um desvio de função e a necessidade urgente da realização de concurso para técnico tributário. Fica um alerta, então, para nossas autoridades, para o nosso governador. Só para encerrar, até quando os técnicos tributários devem ficar em greve? Bom, a greve dos técnicos tributários foi declarada legal pelo Judiciário, né, no mandado de segurança. O Tribunal de Justiça, a Procuradoria-Geral do Estado entrou com agravo, tentando derrubar o mandado de segurança, mas foi confirmada a legalidade. Nós não temos prazo para encerrar a greve, porque mais do que a questão do acordo, é uma questão de respeito. Nosso secretário de Finanças não nos tem recebido e nós vamos continuar em greve até que nós sejamos atendidos pelo governo. Muito bem, Germano Soares, obrigado pela sua participação, sucesso, estamos aqui de portas abertas e fazendo mais uma vez um alerta às nossas autoridades, especialmente ao nosso governador, que tem a sensibilidade de rever essa situação, especialmente do programa Nota Legal, que é sucesso e a gente gostaria realmente que não acabasse. Obrigada. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com você e eu quero dizer aos telespectadores que continuem pedindo a nota. Eu tenho certeza que o nosso governador vai tomar providência para melhorar o Nota Legal. Muito bem, boa tarde. Obrigado. Nós vamos no intervalo, no próximo bloco você confere que a usina de Jirau avança em suas obras. A expectativa é que comece a gerar energia a partir de março já do próximo ano. Até já.